Bom dia, eu sou o Marcelo Verzoni, psicanalista. Dou as boas-vindas a todos que estão conosco desde ontem, participando dessa 23ª Jornada de Psicanálise promovida pela Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro, SPCRJ. Neste domingo, a primeira mesa versará sobre a temática psicanálise e direito e será coordenada pela psicanalista Regina Landim, a quem eu passo a palavra neste momento. Eu sou Regina Landim, da SPCRJ, e agradeço em nome da sociedade a presença de nossos convidados. Andréa Pachá, juíza, responsável pela criação do Cadastro Nacional de Adoção e pela implantação das varas, colunista do jornal O Globo e comentarista da Rádio CBN. E o conferencista Luiz Cláudio Figueiredo, psicanalista, membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, professor da PUC de São Paulo. Passo a palavra para Andréa Pachá. Muito obrigada, Regina. Para mim é uma grande alegria sempre participar dos encontros da sociedade. Nós temos vínculos aí já de alguns anos e do lugar onde eu exerço a minha profissão, que é a magistratura, especialmente na área de família e de sucessões, nós temos uma interlocução muito próxima e temos vivido idas e vindas nesse cenário, nesses conflitos muito similares. E para mim também é uma grande honra participar dessa mesa com o Luiz Cláudio Figueiredo, a quem eu não conhecia pessoalmente, mas de quem eu já virei uma grande fã a partir dos escritos dele. E vamos tentar falar sobre esse encontro entre o direito e a psicanálise. E eu vou começar contando para vocês
uma história de uma série. O ano é 2019 e uma criança acaba de nascer. O local é a Inglaterra. O mundo experimenta as convulsões provocadas por crises econômicas, desemprego, avanço das tecnologias, substituição de humanos por inteligência artificial, fome, falta de moradia, um fluxo incontrolável de imigrantes e refugiados, a desconstrução da política e o surgimento de lideranças populistas descoladas da ética e dos valores sociais que sustentaram a civilização até então. Isso é ficção, tá, gente? Eu estou falando de uma série. Ao longo de 6 episódios, a partir do nascimento desse bebê em 2019, as transformações globais impactarão a vida do recém-nascido e nós acompanharemos os 12 anos seguintes a partir de uma família. Uma família formada por 4 irmãos e uma avó. A avó é a matriarca dessa família e vive sozinha. Nessa família tem um casal heterossexual, no qual a mulher é uma negra, e eles se divorciam ao longo da trama. Eles têm 2 filhas. Uma delas, logo no início da temporada, se revela transhumana. Ela vive num momento tecnológico no qual é permitido a implantação de chips que a transformam num ser transhumano. Ontem, o Benilton falou de algumas experiências nesse sentido, e essa série já contextualiza essa experiência num momento muito real. Tem uma irmã caçula, desses 4 irmãos, que é cadeirante, e tem 2 filhos, cada filho com um homem com quem ela não tem contato, e no futuro essa irmã vai casar com um outro imigrante. Ainda tem uma terceira irmã, que é uma militante revolucionária, lésbica, e vive pelo mundo, participando de ações, manifestações, e é testemunha presencial de uma bomba nuclear detonada na China, numa ilha na China. E, por fim, essa família tem um jovem homossexual, casado, que rompe o casamento e se apaixona por um refugiado. Eles são órfãos de mãe, eles perdem o pai durante as temporadas, o pai já havia casado outra vez e eles ainda têm um irmão que eles mal conhecem e com o qual eles não se relacionam. Então, é uma família que tem todas as características dessa contemporaneidade. E enquanto essas turbulências permanentes acontecem no mundo, e enquanto as informações angustiantes bombardeiam essa família pelos noticiários, pela TV, pelas redes sociais, o que nós assistimos e o que desperta o nosso interesse é a sobrevivência cotidiana dessas pessoas, desses indivíduos, e as adaptações subjetivas, íntimas e pessoais, que aparentemente são banais quando confrontadas com esse cenário global. O nome da série é Years and Years, é uma série londrina, e poderia ser a história de qualquer uma das famílias e qualquer um dos afetos em qualquer país do mundo, nesse tempo de polarizações, de confrontos, de distopia e de desesperança. Essa série poderia acontecer no Brasil, ainda que turbinada pela desigualdade social e pelo racismo que nos estrutura. Essa série podia tratar dos nossos afetos, da nossa família e das nossas fragilidades. Tudo o que nós conhecemos e experimentamos do passado parece não dar conta dos questionamentos, dos conflitos e das angústias que nós sentimos no presente. O peso universal dos problemas tem nos causado perplexidade, assombro, sentimento de inadequação. Parece que a gente está numa roupa errada, que a gente está vivendo num tempo errado. E nós estamos ainda vivendo sem a possibilidade de encontros, sem que nós possamos compartilhar afetivamente as nossas angústias, sem que a linguagem possa fluir da compreensão simbólica e representativa das tristezas que nós experimentamos. O risco de paralisação e de adoecimento social é iminente nesse contexto.
Esse turbilhão que nos invade deve ser enfrentado racionalmente, embora a gente já viva momentos onde a racionalidade é posta em xeque de forma reiterada. Mas a racionalidade é o que tem garantido que a indignação não nos paralise. E para que nós não percamos, sem a racionalidade, uma rede de direitos fundamentais e subjetivos e humanos que foram conquistados nas últimas décadas, especialmente aqueles direitos que dizem respeito à identidade, às relações afetivas e à conformação de núcleos familiares como entidades visíveis e existentes para a sociedade, porque foram esses direitos que ampliaram a voz daquelas pessoas que historicamente eram invisíveis. Então, ainda que vez ou outra a gente esqueça os limites da nossa condição humana, é apenas desse lugar, entre o nascimento e a morte, que nós amaremos, nos relacionaremos com os outros, odiaremos, sonharemos, nos sentiremos responsáveis pela humanidade. Manifestaremos as nossas limitações e misérias e padeceremos. Essa é a estupenda dimensão da nossa humanidade. Nós somos capazes das maiores proezas e das piores destruições. É fundamental que, nesse contexto, a gente compreenda a complexidade dessas mudanças. E é fundamental também que a gente exercite a generosidade diante das diferenças, aceitando os pactos possíveis para impedir os retrocessos. E é esse convite que eu faço a vocês no início dessa fala. Nem toda essa distopia trazida pela série, nem o pior cenário global possível conseguiu antever o momento que nós vivemos hoje com a Covid-19 e com a pandemia que nos isolou e nos confinou num presente permanente. Parece que todas as nossas experiências de encontro foram suspensas nesse contexto. E, há pouco tempo, eu tomei conhecimento de uma história concreta, real, de duas mulheres idosas, as duas com mais de 80 anos, que viviam juntas, viviam em união estável, embora não tivessem formalizado essa união, durante 25 anos. As duas eram companheiras, se encontraram, se amaram, transitaram pela vida inteira juntas. A família de uma as recebia, as acolhia, convivia com o casal. A família da outra ignorava e a abandonou, porque não era comum que naquele tempo duas mulheres que hoje teriam 80 e 82 anos assumissem um relacionamento homoafetivo. E nesse contexto da pandemia, logo no início do ano, uma delas começou a dar sinais de esquecimento e entrou num processo de Alzheimer muito violento e galopante, assim, não foi possível conter o esquecimento. A outra continuou cuidando da companheira, com Alzheimer e já sem nenhuma memória. No mês de abril, essa companheira que não adoeceu pegou a Covid-19 e precisou ser internada. Então, a outra que estava com Alzheimer ficou em casa na companhia de cuidadores, os familiares da companheira davam suporte. Só que nesse período da internação, com toda a solidão provocada por uma doença como essa Covid, a família da companheira foi à casa do casal, tirou a mulher do local, a idosa, levou para um lar, para uma casa de longa permanência, trocou a fechadura da chave e impediu que os familiares fossem ao local buscar os pertences e toda a vida que ela tinha vivido com a mulher durante os últimos 25 anos. O final dessa história é trágico, porque a mulher faleceu de Covid, a companheira faleceu de Covid com 80 anos, a outra está desprovida da memória, ela foi desapropriada da própria vida pela família, e as questões que remanesceram foram todas questões de natureza patrimonial, de quem é a herança, quem é o sucessor, como se a vida inteira
que partiu de um encontro, de um projeto de vida, de uma relação de afeto, pudesse ser reduzida à divisão de bens e à patrimonialização dessa relação. Então, essa história, nesse contexto da Covid, me levou à lembrança das muitas histórias que eu tenho que julgar numa vara de família, numa vara de sucessões, e que falam exatamente do fim de um encontro, do fim de um projeto comum, do fim do amor e do desamparo de ter que decidir questões periféricas, quando o que é importante e o que é essencial são as questões que dizem respeito à alma, à existência. E comecei a trabalhar com idosos também nesse período. Eu até disse a Liliana que eu ia falar sobre a solidão do envelhecimento, mas é que a nossa, assim, foi crescendo tanto as possibilidades do encontro do direito com a psicanálise que eu resolvi até ampliar um pouco a reflexão e não tratar tão apenas do envelhecimento. Mas o que me levou à reflexão com essa história dessas mulheres e com as histórias que reiteradamente eu preciso julgar do fim do amor é a linguagem. E é a linguagem na contemporaneidade. O que nós assistimos hoje, pelo uso das redes sociais, é o esvaziamento da linguagem. A linguagem serve para dizer o que ela não representa. Se esvazia a essência da linguagem e, em nome do arbítrio, se fala de liberdade, e, em nome do egoísmo, se fala do amor. As palavras parecem terem sido apropriadas para significar o que elas não significam. E para resolver conflitos decorrentes desses desencontros e desse desamparo, dificilmente a linguagem esvaziada dá conta e a linguagem da lei dá conta. Porque nenhum casal que aparece perante um juiz numa vara de família imagina que justiça seja outra coisa senão o restabelecimento do momento do encontro. Senão a justiça de que ambos continuem se amando pela vida toda. E que justiça é possível nesses contextos de tanto abandono e de tanto desamparo? E que linguagem amorosa é possível nesse momento que nós vivemos, onde nós estamos aprisionados no presente e onde fazer projetos para o futuro é uma impossibilidade. O amor e os encontros vivem de projetos. Quando Roland Barthes escreve o fragmento de um discurso amoroso e desenha um arco de verbos e de sentimentos que todo sujeito enamorado experimenta durante o encontro e durante a relação, o que nós temos naquele encontro amoroso é a essência de uma linguagem que é incompatível com o tempo que nós estamos vivendo, com o esvaziamento dessa mesma linguagem, com as palavras sendo usadas para dizer o oposto do que elas dizem. Quando essa sociedade, que é uma sociedade de consumo, do espetáculo, que é uma sociedade onde a inteligência artificial hoje tem capacidade de escrever romances e poemas, que humanidade remanesce para que essa linguagem do afeto transite? Onde é possível atuar para restabelecer essa linguagem também na perspectiva do direito? Não há decisão judicial que restabeleça o desamparo nesse contexto. O que nós temos experimentado na justiça é lidar com uma impotência que não faz parte da formação de nenhum magistrado. O juiz é formado para decidir, para resolver, para sentenciar, e ao nos depararmos com questões que não são possíveis de solução pela norma, pela força, pelo poder, a sensação que se tem é de desamparo absoluto, porque não tem ninguém que possa resolver esse problema, esse conflito, restabelecer esse afeto ou propiciar que outros encontros aconteçam. E mesmo naquela série do Years and Years, que eu falei para vocês no começo, mesmo naquela distopia, era possível
que os afetos acontecessem, era possível que os encontros acontecessem e era possível que a esperança saísse de algum lugar para habitar a vida daqueles seres humanos. Hoje, com essa morte que nos assombra de forma permanente, com essa experiência da profunda solidão, a doutora Margarete ontem falou dessa solidão profunda de quem adoece e que precisa enfrentar o momento da partida sozinho, sem uma mão, sem ninguém por perto. Essa impossibilidade do encontro presencial, essa impossibilidade do abraço, essa impossibilidade de construir vínculos que nos humanizam, seguramente impactará de uma forma devastadora a maneira com que nós vamos sobreviver a partir daqui. E é natural que todos nós estejamos muito tristes, profundamente cansados. Se esse fenômeno do distanciamento, da desumanização, da banalização das mortes já era crescente antes da pandemia, muito mais e muito maior nesse contexto. Que profissional no mundo pode dar conta desse desamparo? Eu falava para minha ex-terapeuta, que eu concluía a terapia há um tempinho, e estava pensando em retomar agora, nesse momento da terapia, desse momento da pandemia, e eu dizia que eu fico até constrangida de retomar um processo terapêutico e ocupar um terapeuta com problemas que eu sei também que ele está experimentando. Então, é uma experiência onde todos nós, profissionais do direito que mandam, que decidem, que resolvem, profissionais da psicanálise que trabalham pela palavra e tentam compreender e curar pela palavra, é natural que tudo isso hoje esteja no mesmo pacote. Estamos todos juntos diante do mesmo assombro e diante do mesmo desamparo. E isso me levou, na semana passada, a buscar forças e esperança de onde não tem, porque para a nossa sobrevivência humana, a necessidade da retomada dos desejos, dos encontros e da esperança é essencial. Não haverá sobrevivência sem que nós consigamos retomar os nossos projetos, sem que nós consigamos retomar os nossos desejos. E, na ocasião, eu recebi a ligação de uma amiga, e ela estava constrangida me ligando, porque ela perdeu o pai de Covid, e a mãe, essa semana, foi diagnosticada com um câncer muito avançado, e ela precisava viajar para outro estado para cuidar da mãe, e ela ligou quase que se desculpando, porque precisava falar com alguém. Precisava falar da tristeza, precisava falar das dificuldades com a distância, com as preocupações em não ser desagradável, porque afinal estava todo mundo vivendo o mesmo momento, a mesma tragédia, o mesmo pacote. E isso tem sido assim, isso tem se repetido nesses últimos meses, né? Nós estamos assombrados com a doença, com as perdas, nós temos poupado os amigos das nossas dores. É como se o equilíbrio transitório do mundo dependesse do nosso silêncio e da nossa resignação. Ninguém ocupa ninguém. Parece que se a gente não falar sobre a dor, ela vai ser resolvida. Só que não há possibilidade de resolver a dor no silêncio. São muitas perdas. Umas perdas são concretas, são definitivas. Outras são banais, mas são igualmente dolorosas. Quantas relações se desintegraram durante esse período de confinamento? Quantos encontros deixaram de acontecer? Quantas alegrias e quantas tristezas deixaram de ser compartilhadas? Porque todos nós estávamos encolhidos e aprisionados num presente perpétuo. Se alguém me perguntasse antes de começar a pandemia qual era o meu maior desejo,
eu ia dizer que o meu maior desejo era cancelar todos os meus compromissos, todas as minhas viagens e ficar em casa sozinha, igual naquele conto da Doris Lessing, o Quarto 19, ficar em casa em silêncio, sem ninguém falando nada, sem precisar me ocupar, eu queria ficar quieta e sozinha. Esse era o meu maior desejo. E, de repente, a gente vê um desejo desses acontecer, a gente olha para a rua, vê a rua toda deserta. A imagem mais eloquente que eu tenho de todo esse momento que nós passamos de solidão é a imagem do Papa Francisco sozinho no centro da Praça de São Pedro, celebrando uma missa sozinho. É uma imagem que ninguém imaginou que fosse possível nesse mundo. E ali estava o Papa Francisco. Aquelas dores horríveis, aquele medo na iminência da morte, e as pequenas dores e os pequenos sofrimentos que estão sendo varridos para baixo do tapete. Nada melhora a nossa dor em saber que a dor do outro é maior. Então, esse constrangimento que nos levou muitas vezes a silenciar, a não reclamar, a entender a nossa condição privilegiada de poder viver o isolamento de uma forma sustentável, foi dando um certo cansaço interno. Eu vejo pelas demandas que têm chegado na justiça hoje, a urgência que as pessoas têm de que alguém arbitre o fim daquele conflito, alguém tem que falar em nome deles, porque as pessoas estão frágeis, não conseguem ser protagonistas da própria voz para assumir a própria dor. E aí, a constatação, quando eu falei com essa minha amiga, e ela muito constrangida, contando a tragédia da vida dela, é que tem feito muita falta a gente poder reclamar, a gente poder chorar, poder falar do desalento, poder ouvir, poder ser ouvida, compartilhar as intimidades, as ansiedades. Esse isolamento da alma não é um antídoto para o Covid. Então, como não é possível decretar o fim da pandemia, como não é possível decretar a invenção da vacina, eu resolvi decretar o fim do silêncio, porque era um silêncio aparentemente confortável, mas que vinha impedindo a tristeza de seguir o fluxo natural. A tristeza precisa virar lágrima, precisa virar voz, precisa virar luto, para poder desembocar na esperança. E essa fantasia zen, que todo mundo também descobriu o zen em algum momento, como se o zen fosse resolver todas as nossas questões e as nossas angústias e o nosso desamparo, um dia de cada vez, aproveite o dia. Eu descobri que isso só é bom na idealização. O que eu estou com saudade mesmo é de ficar super ocupada, super atarefada, desejando viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez, o John Lennon dizia que a vida é o que acontece enquanto a gente faz planos. Eu acho que ele só disse isso porque ele não viveu essa pandemia. Eu acho que fazer planos é parte constituinte da vida. Nós somos seres desejantes, nós somos seres que fazemos planos e a nossa vida acontece quando nós temos possibilidade de fazer plano. Então, ainda que os planos não sejam os desejados, os idealizados, é importante o nosso confronto com o possível, com a nossa precariedade, com a nossa condição e com as soluções que nós pudermos dar conta de solucionar nesse momento. Isso diz respeito à vida daquelas duas mulheres que, na justiça, será decidido simbolicamente quem tem direito ao patrimônio de quem, embora para elas isso não signifique mais nada, uma está morta e a outra esqueceu, embora para elas isso não tenha significado, o valor simbólico de uma decisão que afirma um encontro, que afirma o afeto e que reconhece uma história concreta de amor e de união é fundamental para restabelecer nossos parâmetros de humanidade. Não é possível esvaziar o conteúdo das decisões como se elas não tivessem nenhuma importância simbólica e como se não fossem importantes. O nosso cuidado hoje
é o cuidado com a afirmação da linguagem, com o resgate da linguagem, que nos permitirá reconstruir essas pontes e esses atalhos num momento tão difícil. Obrigada, Regina, era isso. Muito obrigada pela fala, foi realmente muito interessante, muito rica, e eu passo a palavra agora para o Luiz Cláudio, com a fala dele, certamente equivalente. Muito obrigado. Queria, de início, agradecer o convite da sociedade, em particular da Liliane Savagé, que fez o contato comigo e manteve há mais de um ano. Estamos falando dessa possibilidade, seria presencial, infelizmente não está sendo. Queria agradecer e também revelar minha satisfação de estar podendo estar aqui presente com vocês, com os participantes, que eu não sei exatamente quem são, mas sei que são muitos, e de ter sido possível a preparação desse evento, via conhecer a Andréia Pachá. Eu não a conhecia, na verdade, porque não estou aí no Rio, e apesar de ser carioca, mas felizmente nós nos encontramos. Ela teve a gentileza de me mandar os livros dela, os 3 livros, eu comecei a ler, um deles eu já li integralmente, adorei. Então é um grande prazer estar aqui também com a Andréia, e eu gostaria de dizer que é uma cronista de mão cheia. Muito interessante o trabalho que ela faz. Pois bem, eu vou falar das vicissitudes do encontro psicanalítico. Quando me perguntaram sobre o que eu gostaria de falar, eu falei, olha, o melhor tema é o que vocês mesmos escolheram como título da jornada, vicissitudes do encontro. Eu acho que não existe melhor tema para a psicanálise do que vicissitudes do encontro. Então, resolvi falar sobre vicissitudes do encontro psicanalítico, tendo como subtítulo o susto com o momento presente. Após alguns séculos de existência aventurosa, incluindo a experiência da bissexualidade e da transexualidade, o herói de Virginia Woolf, Orlando, é afetada por uma súbita intensificação dos sentidos. Em especial, sua audição ganhou uma acuidade e o relógio tic-taqueou mais e mais alto até que ocorreu uma tremenda explosão junto ao seu ouvido. Orlando deu um salto, como se houvesse sido golpeada violentamente na cabeça. Foi atingida 10 vezes. Na verdade, eram 10 horas da manhã, do dia 11 de outubro do ano de 1928. Era o momento presente. Ninguém precisa se surpreender por Orlando ter se assustado, levando a mão ao coração e empalidecendo. Pois pode haver revelação mais terrível do que se saber do momento presente. O fato de sobrevivermos ao choque só é possível porque o passado nos protege de um lado e o futuro do outro. No entanto, quando Wilfred Bion nos recomenda escutar sem memória, sem desejo e sem compreensão prévia, está nos sugerindo abrir mão justamente dessa experiência de uma temporalidade mundana, contínua, previsível e rememorável. É como se precisássemos escutar com a audição mais aberta que nunca o tic-tac do relógio e as batidas das horas. Um instante, momento presente, um acontecimento. Seremos capazes de suportar o susto do momento presente quando renunciamos às defesas a que Orlando também não pôde recorrer no dia 11 de outubro de 1928? E Bion vai além, nos recomendando o cultivo de uma capacidade negativa, isto é, uma atitude de espera indefesa do inesperado, o que contraria a humana procura de segurança, previsão e controle. É preciso coragem para enfrentar o momento presente
sustentando a capacidade negativa. Tudo pode ficar ainda mais assustador se o instante, o momento presente, é mal ou bem compartilhado. Lemos em Bion: quando duas personalidades se encontram, uma tempestade emocional começa. Se fazem contato suficiente para se darem conta uma da outra, mas mesmo suficiente contato para não se darem conta uma da outra, produz-se, pela conjunção desses dois indivíduos, um estado emocional perturbado, que dificilmente pode ser visto como uma melhora em relação ao estado emocional de cada um, caso não tivessem se encontrado. Mas desde que já se encontraram e a tormenta emocional ocorreu, as duas partes da tempestade podem decidir tirar o melhor proveito de um mau negócio. E assim, chegamos ao tema dessa comunicação: vicissitudes do encontro, em especial do encontro analítico. Todos os encontros trazem esta turbulência descrita por Wilfred Bion e produzem esse susto. É a hora H do bad job, como nos adverte Bion em seu último e pequeno texto, Making the Best of a Bad Job, cujo primeiro parágrafo apresentamos acima. O bad job é justamente o momento presente, o instante do encontro, anterior ao acionamento das defesas que protegem aqueles que se encontram do peso das badaladas em que o futuro parece estar sendo decidido sem aviso prévio e sem protelações. Alguns falariam em encontro com o real, antes de toda a simbolização. Muitos evitam ao máximo o encontro no momento presente e chegam aos encontros com pautas e planos. Não é o caso, ou não deveria ser o caso, dos encontros psicanalíticos. Nós enfrentamos indefesos as turbulências emocionais dos encontros e, para isso, convidamos nossos parceiros, os analisandos. Em outras palavras, o momento presente do encontro analítico, uma adversidade, como nos sugere Bion, seja dizendo algo, seja silenciando, deixa-nos necessariamente jogados, nós e os analisandos, entre a aventura da descoberta e a segurança do já sabido. Somos, então, atraídos pelos automatismos a serviço da segurança. A segurança dos reencontros com os antigos objetos, ainda que proibidos, falhos ou frustrantes. A segurança das repetições de padrões já experimentados de relação comum, ainda que proibidos ou fracassados. Ou apenas a segurança da pura insistência pulsional, com o seu arcaico manter-se vivo, sobreviver. Isso engloba todo o campo do que se entende por transferência e contra-transferência em jargão psicanalítico, incluindo as reedições e as compulsões às repetições. Evidentemente, as vicissitudes dos encontros estendem-se a todo o território de reencontros e desencontros. Mas haverá sempre, diante das turbulências emocionais produzidas pelos encontros, no momento presente, uma outra via: a criação e a expansão da mente a serviço da aventura, da descoberta, da invenção. Para enveredarmos pela reflexão sobre essa outra via, será necessário considerarmos alguns outros elementos. Os campos que se formam nos encontros nos intimam e intimidam. São verdadeiramente instantes, no sentido preciso de que instam, requerem com insistência toda a nossa presença.
Daí seu poder de atração de todas as fantasias e defesas e resistências que compõem nosso modo de estar no mundo, diante dos outros e das coisas. É evidente que nossas defesas e resistências procuram reduzir o susto, a intimação, a intimidação. Contudo, paradoxalmente, essas tentativas de nos proteger do instante nos entregam a ele. Ei-nos aqui e agora, tal como somos, e sem disfarces, com nossos impulsos eróticos e agressivos, quase que à luz do dia. No encontro analítico, porém, cabe a nós, analistas, tentarmos reduzir ao máximo esses procedimentos defensivos para deixarmos-nos de fato assustar, acompanhando ao mesmo tempo como os analisandos experimentam o susto do encontro e a ele reagem. Em acréscimo, cabe-nos ir criando as condições para que uma tal disponibilidade para o novo vá se tornando possível também para o analisando. E como o susto do instante frequentemente é grande demais e ultrapassa os limites do próprio encontro, ao lado do seu poder de atração, precisa ser reconhecido o poder de irradiação e dispersão das turbulências ali geradas. Isso foi certa vez chamado de transferência como situação total. É como se as imediações espaciais e temporais do encontro analítico fossem também inundadas e coloridas pelas fantasias, pelos afetos e pelas ideias nele produzidas. Assim sendo, a turbulência se dissemina, com o agravante de que os ambientes e sujeitos que habitam esses espaços ao redor não estão nem preparados para elas, nem obrigados a manter alguma serenidade diante delas. Isso faz com que as vicissitudes do encontro possam entrar numa escalada de perturbações e transtornos. O que salva é que esse movimento de irradiação retorna ao ponto de partida, incidindo novamente no instante presente de cada encontro analítico, onde, se a sorte ajudar, nem sempre isso acontece, infelizmente, encontrará um analista capaz de sustentar a serenidade sem recorrer a respostas prontas e automáticas. Isto é, sem se deixar tomar cegamente por suas próprias contratransferências, mas deixando-se ainda assim afetar pelas turbulências inerentes aos encontros de que participa. Retomando, todos os encontros, mas em especial aqueles dos quais colocamos muitas fichas e muitas esperanças, geram turbulência emocional e, inevitavelmente, provocam transferências, ou seja, acionam antigos padrões de pensamento, atitudes e reações afetivas. É uma maneira de tentar enquadrar o susto, reduzi-lo, embora esses padrões produzam também dramas, tensões e suas próprias encrencas. Ou seja, as vicissitudes incluem tanto as turbulências quanto essas encrencas, mais ou menos estereotipadas. É o que vai constituir a realidade clínica e será o objeto privilegiado da análise, no caso de ser um encontro analítico. As transferências positivas e negativas são deslocamentos e encenações, narrativas e performances, que trazem para o plano das falas e das condutas os impulsos, desejos, medos, angústias, esperanças e desesperos e modos de defesa que se organizaram ao longo da vida de cada um. Apesar de se terem originado em várias fases e épocas do passado, fazem parte atual do mundo interno e da personalidade daquela pessoa.
Tudo isso que escutamos e sofremos na carne nos afeta de uma forma ou de outra. São as contratransferências e transferências, positivas e negativas do analista, a que não podemos nos furtar ou desconhecer. É o entrejogo das transferências e contratransferências que tece a temporalidade das repetições resistenciais. As repetições do mesmo, em oposição ao instante do momento presente, o acontecimento do encontro. Podemos dizer que a prática da psicanálise procura reencontrar o instante, com seu horizonte de descobertas e invenções, em oposição à mera repetição do mesmo, os mesmos dramas, as mesmas queixas, as mesmas tolices, as mesmas procuras e escolhas erradas, as mesmas ilusões, as mesmas angústias e medos, os mesmos retrocessos e as mesmas decepções consigo e com o mundo. Em certa medida, é verdade dizer que as vicissitudes do encontro analítico, sejam as turbulências por ele geradas, sejam, mais ainda, as tentativas de reduzi-las aos velhos modos de enfrentá-las, os padrões já conhecidos e geradores das encrencas transferenciais, são o grande tema da psicanálise. Não nos interessa o passado, como muitos imaginam, mas o atual. Melhor dizendo, o que do passado se atualiza a cada encontro como reação automática às turbulências. Por isso, ao contrário do que alguns pensam, o que nos vale não é apenas nossa capacidade de afetação em termos de contratransferência, nossa própria contribuição para a formação das encrencas, mas a possibilidade de transpô-la no que, começando como resposta empática inédita, já foi denominado de metatransferência. É necessário que a mente do analista abra espaço interno para um lugar de observação, autoobservação e reflexão. Um lugar terceiro, como nos ensinou Ronald Britton, que lhe possibilite uma atividade livre de pesquisa e procura da verdade emocional do que se passa entre ele e seu analisando. Essa procura de contato com a vida mental própria e alheia requer algumas condições internas, habilidade e coragem. Mas é desse contato que podem advir interpretações, na forma de sentenças ou atos, capazes de proporcionar descobertas que permitam uma expansão das mentes implicadas no encontro. Quando isso acontece, é porque uma psicanálise está acontecendo. E com ela, uma mudança significativa na temporalidade. Saiu-se da temporalidade previsível da repetição resistencial para a temporalidade do instante acontecimento, se me perdoam o neologismo. Fica evidente que, sendo o próprio objeto da psicanálise, o encontro analítico e suas vicissitudes, tanto as turbulências do encontro como as encrencas transferenciais e contratransferenciais, são também um meio de alcançar os fins a que uma psicanálise pode se propor. São as próprias vicissitudes do encontro que abrem a possibilidade para as mudanças de temporalidade a que nos referimos acima. Finalmente, é o próprio encontro o único instrumento que nos permite operar essa transformação no regime temporal, essa libertação diante dos circuitos repetitivos. Será da procura das verdades dos encontros que emanam nossas tentativas de teorização, mesmo aquela em que se busca reconstruir o passado nas teorias psicanalíticas do desenvolvimento. No fundo, mais do que teorias do desenvolvimento, são mitos etiológicos, ou seja, tentativas de introduzir uma dimensão genética
ao que se mostra do mundo interno nas suas transferências para o aqui e agora, o instante de cada encontro. Uma outra tentativa de reconstrução do mundo interno se dá nas chamadas teorias psicopatológicas psicanalíticas. Em outro plano, ainda mais pretensioso, construímos ou adotamos teorias metapsicológicas para criarmos alguma ideia, muito especulativa, na verdade, do aparelho psíquico. Mas, por mais longe que possamos chegar, que fique claro que tudo se origina do que se produz e se pode observar no encontro e em suas vicissitudes. Essas teorias, que enquanto teorizações sempre me pareceram ser muito precárias e valer muito pouco, embora indispensáveis, precisam ser acomodadas em um lugar muito discreto em nossas mentes para não nos obstruir o caminho para a experiência do encontro. E desde esse lugarzinho, meio escondido, exercerem sua função meta-transferencial. É onde a máxima de Bion, sem compreensão prévia, mais precisa ser lembrada, para que se mantenha nossa capacidade de estar presentes e nos deixarmos surpreender e assustar com o que vivemos, vemos e escutamos. Para concluir, não seremos psicanalistas se não pudermos acompanhar João Guimarães Rosa, que disse em um dos seus contos notáveis algo decisivo sobre os encontros e suas vicissitudes. Ele diz: a vida de um ser humano, entre outros seres humanos, é impossível. O que vemos é apenas milagre, salvo o melhor raciocínio. E mais adiante, só quem entendia de tudo eram os gregos. A vida tem poucas possibilidades. Bom, entre essas poucas, e que valem a pena, os encontros psicanalíticos, mas sempre no limite do impossível. Tentemos ouvir agora, para coroar esse nosso presente encontro, as badaladas do dia 4 de outubro do ano de 2020. Muito obrigado. Agradecemos a Luiz Cláudio pelo seu trabalho de psicanálise muito acurado e interessante, que nos lembra os nossos trajetos psicanalíticos. E passamos ao debate, apresentando a debatedora Lídia Levi, membro psicanalista da Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro e da SPID, coordenadora do curso de especialização em Psicologia Jurídica da PUC do Rio de Janeiro, membro da Associação Internacional de Psicanálise de Casal e Família. As perguntas do público poderão ser encaminhadas pelo chat, mas talvez nem todas possam ser recebidas e incluídas na discussão em função do nosso limite de tempo. Então, eu passo a palavra agora para Lídia Levi para iniciar o debate. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, Luiz Cláudio. Bom dia, Andréia. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Vou fazer uma pergunta aos dois, partindo da realidade do relato que eu escutei de uma pessoa de aproximadamente 66, 77 anos, que eu vi no início do confinamento. Ela contava, chocada, né, que tinha ido atender a porta da casa dela para receber as compras que ela tinha feito no mercado, né, e, de repente, vê a filha correndo, dizendo assim: não, mamãe, você não pode, você esqueceu, você é terceira idade, você é uma pessoa idosa, pessoa de risco. Ela depois conta, né, paralisada, né, pelo susto, que a primeira coisa que ocorreu a ela foi: mas de quem é que ela está falando?
né? Como se aquela expressão pessoa de risco se dirige a quem exatamente? Tá? Partindo dessa cena, pergunto primeiro para o Luiz Cláudio se essa expressão, né, idoso, pessoa de risco, que nos dias de hoje remete imediatamente à impotência, à morte, tem provocado turbulências na tua clínica, ou se você se defronta mais com as encrencas do negacionismo. Tá? Para a Andréia, eu estaria perguntando, né, que essa cena, né, que eu descrevi traz também a diferença entre gerações convivendo no confinamento. Tá? A gente sabe como, na justiça, aumentaram os casos de violência doméstica contra a mulher, né? E eu gostaria de entender também um pouco qual é a sua experiência nesse sentido, se o confinamento também trouxe um aumento de violência contra os idosos, ou, ao contrário, se houve uma aproximação maior entre as gerações. Tá? Então, eu acho que... Andréia, quer falar primeiro? Vamos lá, Luiz Cláudio, você. Posso falar. Com certeza, o confinamento aumentou a violência contra os idosos também, especialmente contra as idosas. As mulheres idosas têm sido mais vítimas da violência do que os homens idosos. Tem acontecido um fenômeno que, assim, a gente precisa subjetivar a velhice para tentar compreender. Porque são muitas velhices, você não tem um envelhecimento único, você não tem um padrão de envelhecimento, e você tem tantas velhices quantos são os que envelhecem. Há uma negativa e uma invisibilização social com o envelhecimento, porque a gente vive numa sociedade neoliberal. Quem não produz e quem não consome, quem não é jovem e quem não é feliz, não tem espaço nessa sociedade. E à medida que você vai envelhecendo e saindo do mercado produtivo, dessa lógica mercantil, você passa a ser um ônus para o Estado e para a sociedade. Então, existe um fenômeno da invisibilidade. Por outro lado, nós temos acompanhado chegar à velhice uma geração que foi uma geração que lutou pela liberdade e pela autonomia. Então, você tem um outro padrão de envelhecimento. Você tem pessoas que... Porque a velhice, para fins de direito, é uma classificação etária. Velho é todo mundo que tem mais de 60 anos. Embora eu tenha 56, meu filho também não me deixa pegar as compras, porque ele acha que eu sou pré-idosa. Parece uma pré-diabetes, você é pré-idosa. Mas a velhice é uma condição. Quem não morrer jovem vai envelhecer. A gente precisa aprender a dar mais visibilidade a esse momento da vida. E a compreender a autonomia que esse momento tem. Então, a violência aumenta porque as pessoas que cercam o idoso acham que tem direito de se apropriar da vida dele, que o idoso passa a ser um objeto. E muitas vezes nós temos realidades nas quais o idoso é o único responsável pelo dinheiro daquela família, pela renda da família, às vezes até com um salário mínimo que recebe do INSS. Esse idoso ainda tem mais visibilidade do que o outro, porque assim, é abissal. A gente, quando lembra do Boaventura e do que não se enxerga nesse corte etário, é muito maior o número de pessoas... A Liviana está falando que minha câmera não está aparecendo, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu não estou me vendo. Está tudo certo? Ah, então tá. Então, nessa relação da idade, a pior coisa que eu tenho observado é a tentativa da apropriação da voz. É como se, ao envelhecer, a pessoa perdesse o direito ao protagonismo da vida. E a vida é um direito humano fundamental, a vida com dignidade. A pessoa tem direito de viver e de decidir com autonomia, especialmente as questões existenciais da sua vida, sem a interferência de ninguém, nem de familiar, nem de autoridades. E é muito fácil, muito fácil a gente encontrar essas situações, e também, mais uma vez, o corte de gênero acontece na hora de decidir pela mulher o que vai ser da vida dela na velhice.
A mulher que enviúva, na semana seguinte, os filhos já estão arrumando o apartamento e empacotando a bagagem, porque a casa dela é grande demais para ela ficar, ela precisa de um lugar menor, ela não é ouvida. Então, a voz das pessoas que envelhecem precisa ser ouvida com mais frequência. O médico, e isso acontece com o geriatra, os médicos se dirigem aos familiares para saber o que está acontecendo. Isso acontece nas audiências de curatela. Quando começa uma entrevista e eu me dirijo ao idoso para fazer uma pergunta, rapidamente os filhos se interpõem entre o idoso e a minha pergunta. E essa experiência eu comecei a ter e comecei a me ocupar dessa escuta quando eu fui observando o quanto eu também contribuía para essa invisibilidade. Há 5 anos, meu pai hoje tem 85 anos, e há 5 anos ele me ligou dizendo que estava indo para o Rio de carro, porque o motorista não tinha aparecido. Eu fiquei tão preocupada, eu falei na época para o meu marido, olha, pelo amor de Deus, leva o papai, eu vou ligar para ele, vou falar que você tem que ir ao Rio, você vai dirigindo. Aí liguei e falei, olha, meu marido vai descer, ele vai te pegar, tá bom? Almoça, quando acabar de almoçar, me liga. Enquanto eu comia a sobremesa, toco o telefone, ele já tinha chegado no Rio, ele pegou o carro e desceu dirigindo, porque ele podia dirigir, ele tinha segurança para dirigir e ele tinha autonomia para dirigir. Então, porque eu tinha que escolher quais eram os riscos que ele podia ou devia correr. É um fio muito tênue entre a proteção e a intervenção. E eu tenho procurado ser muito cuidadosa na escuta e no respeito à autonomia dessas vontades. Posso falar, então? Pode, vai lá, você. Bom, já que a Andréia declarou a idade, eu também declaro a minha. Eu faço parte do grupo de risco, vou fazer 75 anos no mês que vem. A idade que seu pai tinha quando resolveu ir para o carro guiando. Acho que é perfeitamente possível, a 75 anos, fazer coisas assim. Ótimo. Que ele tenha ido, digamos assim, ultrapassando o seu controle. Em relação à pergunta, Lídia, é o seguinte, eu tenho a impressão que no início do trabalho remoto, quando entrou a pandemia e o confinamento, a realidade objetiva, ela invadiu de maneira muito violenta a realidade clínica, para usar o conceito do meu amigo Nelson Coelho Júnior, eu até usei durante o meu texto. A realidade clínica foi profundamente violentada pela entrada em massa, de maneira violentíssima, dessa realidade objetiva. Nessa medida, eu diria que predominava, nesse momento, a turbulência. Nós vivemos momentos de grande turbulência na clínica com essa entrada violenta da realidade, dentro da realidade clínica. No entanto, eu observava que mesmo que é para todos, porque isso daí envolvia a mim, envolvia todas as pessoas que eu atendia, cada um vivia a coisa de um certo jeito, ou seja, não dava para separar completamente o momento da turbulência do momento das encrencas transferenciais. Eu acho que, com o passar do tempo, realmente o grande medo da pandemia ele foi cedendo, as pessoas foram se acostumando, eles foram se habituando. Como dizia o Lacan, o réel on s'habitue, não é? Habitua-se ao real, é uma coisa que o meu amigo Otávio Souza vive repetindo, né? Ele ouviu isso do próprio Lacan. O réel on s'habitue. Bom, então a gente vai se habituando e vai entrando, digamos assim, num funcionamento mais ou menos padronizado, e quando isso acontece, mais e mais vai vindo à tona a encrenca transferencial. As questões de cada um, as questões das suas histórias, as questões da atualidade, não é, permanente de certas questões, isso daí vai vindo à tona com muita força. Então, eu diria, bom, isso também não é uma coisa contínua, porque apesar de haver uma tendência às coisas entrarem, digamos, numa espécie de novo eixo, né, mas onde as questões de cada um vêm à tona, ainda assim há flutuações, há momentos onde a realidade, por exemplo, agora que se começa a pensar eventualmente no retorno ao atendimento presencial, eu não retornei
ao atendimento presencial com ninguém, mas com isso várias pessoas que já estão retornando, atendendo uma ou duas pessoas. Novamente, essa problemática vem com muita força, ou seja, a turbulência e as encrencas elas não podem ser separadas completamente, nem precisam, não devem ser nem conceituadas. Eu fiz essa distinção porque eu acho que é importante ver que o encontro produz sempre. Aliás, a cada início de sessão, você tem um momento de turbulência. É muito raro que não exista isso. Ele é muito rápido, às vezes é difícil de detectar. Mas, de qualquer maneira, algum momento de turbulência marca o início de uma sessão e, frequentemente, pode, ao longo de uma sessão de 45, 50 minutos, voltar a acontecer, principalmente quando está acontecendo psicanálise, quando a gente consegue, por exemplo, fazer determinadas interpretações que desmontam o modo tradicional e, digamos assim, estereotipado de funcionamento e que alguma coisa, então, pode vir à tona com força. Então, a turbulência ela pode retornar também, independente da pandemia. Mas eu acho que essa flutuação entre a turbulência e a encrenca ela está sempre acontecendo e a gente tem que ter escuta para as duas coisas. Fazer uma pergunta para a Andréia. A gente sabe como o direito foi invadido pela afetividade. Existe hoje uma leitura jurídica da afetividade, então a subjetividade da psicologia encontrou com a objetividade do direito nos tribunais. Um bom exemplo disso é o chamado abandono afetivo, onde a gente viu de início muitos processos começando com pessoas que se sentiam abandonados pelos seus pais na infância e na adolescência. Mas hoje também existem muitos processos de idosos, sobre abandono afetivo. Eu tinha no início pensado em te perguntar se o tribunal seria o lugar adequado para tratar esse tipo de questão, mas depois com a sua fala, eu achei que você colocou uma coisa muito importante que vai alterar até um pouco a minha pergunta. Você, quando contou o caso daquelas duas senhoras, você comentou que a decisão, ela seria, na realidade, uma afirmação do encontro. Se ela pudesse ser uma decisão que afirmasse o encontro, e essa decisão teria um valor simbólico. Então, eu retorno à pergunta exatamente isso. Qual é o lugar do tribunal nas questões que giram em torno do afeto? Olha, Lídia, já há algum tempo esse encontro do afeto com a justiça vem acontecendo, e a psicanálise e a psicologia têm passado por essa conversa de uma forma muito potente. Há países nos quais não se investe mais nenhum centavo em tribunais de família, porque se entende que o locus de solução daqueles conflitos é o locus da mediação, não necessariamente da força e da autoridade do Estado. Eu vejo com muita alegria essa evolução do direito para acolher essas demandas de natureza afetiva, mas e também de cuidado dos idosos, que também são demandas que têm chegado mais recentemente, de responsabilização da família pelos idosos. Mas, por outro lado, a mesma crítica que eu tenho ao direito criminal, eu tenho à patrimonialização dessas demandas. Porque tem uma fantasia e um fetiche de que tudo na vida se resolve com mais punição. O punitivismo como panaceia para todos os nossos problemas. Temos algum problema, mais lei, mais pena, mais tempo preso, mais repressão, como se pela repressão fosse possível ensinar. Eu não enxergo a possibilidade de ninguém aprender pela repressão. Eu acho que a repressão deseduca. Quando você lembra daquele filme Fita Branca, que é um filme feito antes do nazismo, que é um filme feito num núcleo familiar muito austero, e o pastor era o chefe da família e subjugava aquela família, ali a origem, o ovo do nazismo aparece. É como a repressão pode ser perversa para nos forjar como coletividade. Então, eu vejo muito criticamente essa fantasia de que a vida se resolve com cadeia, com punição e com o braço da justiça.
Com relação ao direito das famílias, eu penso que há formas de composição desses conflitos que integram o afeto e que são formas dialogais. Você vê a advocacia colaborativa, o uso da mediação, as equipes multidisciplinares e transdisciplinares de assistentes sociais, de psicólogos, de psicanalistas atuando para compor um conflito familiar. Isso eu vejo com muita esperança. Agora, a patrimonialização do afeto é uma questão que me incomoda. Eu não gosto da ideia, e aí eu acho que não tem, simbolicamente, o recado é outro. Você trocar desamor por dinheiro, o que fica de significado na minha leitura é que quem tem dinheiro pode não amar, tem direito de não amar. Então, isso é perverso. Eu não consigo... nós já tivemos embates enormes, porque tem grupos grandes de doutrinadores, de advogados que trabalham em direito de família, que acham importante a reparação patrimonial pelo abandono afetivo. Eu penso que nós devêssemos ser mais complexos e mais curiosos e mais desafiadores nessas soluções, porque eu não vejo como uma pessoa que tenha dinheiro, e que é a mesma coisa da Lei Maria da Penha, quando não existia, que o agressor pagava uma cesta básica e estava reparado o dano. Qual o recado que você tem nisso? Quem tem dinheiro bate, quem não tem dinheiro não bate. É horrível essa composição. Por outro lado, eu também entendo que a gente vive numa sociedade capitalista. Embora não me agrade essa composição, simbolicamente, para esse grupo social, isso deve fazer algum sentido. Mas é que eu sou, assim, uma mulher do século passado, analógica, minha formação é humana, então eu estou com muita dificuldade desse desmame, embora eu compreenda esses momentos todos de ruptura, eu não seja uma negacionista do processo de artificialização da inteligência, de desumanização e de pós-racionalidade, eu não nego esse fenômeno, mas eu acho que a minha voz vai ser sempre na afirmação dos valores humanos que nos constituem. Então, nesse sentido, eu acho que a simbologia é importante quando é para fortalecer esses valores. Então, Luiz Cláudio, você. Ontem, né, na mesa do Caligares, né, ele falava sobre os encontros que acontecem na vida, né? E o Paulo perguntou a ele por que algumas pessoas têm a coragem de pular para o encontro e se disponibilizam e outras não. Né? Aí eu vou colar a pergunta, né? Eu estou colando do Paulo a pergunta que ele havia feito. Por que algumas pessoas têm coragem e outras não? Essa pergunta é para quem? Para você, Luiz Cláudio, você. Olha, eu não saberia te responder porque algumas pessoas têm coragem, para outras não. Eu acho bom ter coragem. Uhum. Perfeito. A única resposta que eu posso te dar é estritamente pessoal, não é como psicanalista. Eu acho bom poder ter coragem de enfrentar o momento presente e tomar as decisões e enfrentar os riscos, e, enfim. Então, eu vou quanto novas ligações. Na verdade, eu não sei exatamente do que o Caligares estava falando, mas a mim me parece, até pelo que eu conheço dele, né, pessoalmente, que ele é uma pessoa que, ao longo da vida, foi fazendo muitas rupturas e fazendo muitas religações e fazendo conquistas e criações. Ou seja, eu acho que a coragem está diretamente ligada a como a gente enfrenta o momento presente e o susto do momento presente, as tais badaladas, olha, é agora, não é depois, não foi ontem, não foi a minha vida, é agora. Pois bem, este é agora, quando a gente consegue enfrentá-lo, eu acho que a gente pode decidir muita coisa e não apenas repetir, como eu falava na minha fala, não é? O mesmo. Ao invés de ficarmos repetindo o mesmo, nós podemos até decidir dar continuidade ou fazer rupturas ou novas ligações, mas, de qualquer maneira, a mim me parece que a cada momento seria interessante ter a coragem de se apreciar o quanto de momento presente pode ser enfrentado por cada um de nós o tempo todo, ao longo da vida. Ao longo da vida, eu tenho a impressão que uma boa sessão de análise
é uma intimação para o momento presente. O sujeito é chamado para estar completamente presente no seu momento presente e fazer contato consigo, com a sua vida emocional, não é? Fantasias, defesas, esperanças, medos, projetos, como dizia a Andréia na fala dela inicial. Ou seja, é isso daí que precisa estar fresquinho na nossa mente para que a gente possa. Agora, nem sempre a gente consegue, não é? E aí também não é uma questão moralista de falar, bom, então quem não tem essa coragem é covarde. Não se trata disso. Eu acho que dentro da perspectiva da psicanálise, o vértice moral ele é totalmente inadequado sempre. Então, também não adianta, assim como eu só iria dizer por que é possível ter a coragem, eu também não tenho a pretensão de saber por que, afinal de contas, algumas pessoas hesitam demais. Bom, aí vem os vários adoecimentos, então são as dúvidas, enfim, os medos, as avaliações, a prudência, né? Tudo isso pode entrar, mas, de qualquer maneira, ainda que seja movido por um trabalho de reflexão que não seja intempestivo, que seja meticuloso, que leve em conta todas as variáveis prós e contras, a mim me parece que a função da psicanálise, digamos assim, é trazer-nos para o momento presente e para o momento das possíveis decisões. Eu vou complementar a pergunta que eu fiz, pensando numa coisa que muitas vezes as pessoas comentam, de que fica difícil hoje os encontros acontecerem em análises feitas uma vez por semana. No entanto, o que você está trazendo é que talvez não importe ser uma vez por semana, não importe também o diagnóstico, importa o encontro, né? Importa o momento. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, eu dou preferência à análise de alta intensidade, ou seja, com mais do que um encontro por semana, com 2, 3, mais até, não é? Então, eu acho que há vantagens de você poder, digamos assim, trabalhar sempre no ferro quente, não deixar o ferro, digamos assim, esfriar. Enfim, esse trabalho intenso me parece vantajoso, mas eu concordo completamente que, às vezes, encontros, aliás, vamos pensar, por exemplo, no Winnicott, não é? Nas consultas terapêuticas, onde, às vezes, um encontro maior, não é bem uma sessão, pode até durar muito mais do que seria uma sessão de 45 ou 50 minutos, mas é um encontro que tem um peso extraordinário, porque ali pode ser tocado alguma coisa que permite que o sujeito se reposicione subjetivamente, haja uma transformação da sua experiência emocional, não apenas mais compreensão, mas, enfim, ele se reposiciona em relação à sua experiência emocional, há uma expansão da mente, há uma ampliação da capacidade de pensar e entender-se. E, principalmente, na verdade, quando eu falo aqui do momento presente, voltando lá ao Orlando, da Virginia Woolf, na verdade, o momento presente é o momento em que eu estou inteiro. Ou seja, é um momento em que eu faço um contato maior Um encontro com um bom analista e com uma boa escuta analítica pode fazer uma diferença enorme, ainda que aconteça uma vez na vida da pessoa. Ô, Lídia, eu vou incluir no meu currículo agora que, além de analógica do século passado, eu sou do tempo que fazia terapia 4 vezes por semana. O encontro Bons tempos. Perfeito. Então, eu acho que vou fazer só mais uma pergunta baseada numa fala da Andréia, mas seria uma pergunta, na realidade, para os dois. Foi uma questão que ela colocou de que, a partir da pandemia, né, do coronavírus, ela se perguntou sobre que pactos seriam possíveis para impedir retrocessos, né, no que até então a gente vinha conquistando de liberdade. Fiquei curiosa com isso, fiquei pensando no que a Andréia tinha considerado os pactos possíveis e ampliar essa questão também para o Luiz Cláudio. Nós, além da pandemia, vivemos um momento extremamente disfuncional sob o ponto de vista das instituições e das autoridades que deveriam se responsabilizar da condução desse momento sanitário para o país.
Então, o negacionismo é uma realidade, e além do negacionismo, quer dizer, além da desqualificação do espaço da ciência, da racionalidade, nós também experimentamos em outras áreas de atuação desse governo retrocessos muito claros na perspectiva da moral, do comportamento e na consolidação dos direitos que nós conseguimos alcançar até aqui. Aquele episódio da menina de 11 anos que precisou pegar um avião para ter o direito ao aborto legal realizado em Pernambuco, foi de uma crueldade, de uma perversão que assim, eu não conseguia nem dar nome para esse tipo de comportamento, cercada por fanáticos na porta do hospital que xingavam o médico, que xingavam a criança, que admoestavam a família, e isso tem se repetido em vários segmentos. Essa insistência na tutela moral do conhecimento, na desqualificação do espaço da educação, tudo isso é retrocesso. Nas questões ambientais, tudo isso é retrocesso. Então, nós temos uma democracia no Brasil de baixa densidade. O nosso momento democrático é o momento democrático mais longo que nós experimentamos. Nós nunca tivemos um momento democrático tão longo, e nós temos uma Constituição, que são as normas que o país entendeu que deveriam servir para a coletividade, que são normas democráticas, que são normas garantidoras de direitos humanos fundamentais, de direitos sociais. Essas normas precisam ser afirmadas e precisam ser garantidas. Nós temos visto a atuação do Supremo muito firme na consolidação dessas normas, na liberdade de expressão, no fim da censura, na garantia do aborto, no caso do feto anencefálico, na possibilidade dos reconhecimentos de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Isso tudo é construção cultural, normativa, jurisprudencial e civilizatória. Então, há momentos em que não avançar significa vitória. E eu acho que a gente vive um desses momentos. Se a gente conseguir passar por essa turbulência, não a turbulência que você se refere, Luiz, quem dera que fosse essa turbulência, mas é outra mais danosa e mais devastadora para a coletividade, se a gente conseguir passar por esse momento sem um ganho, mas sem qualquer retrocesso, a gente já pode contabilizar como vitória. Então, eu acho que a nossa tentativa nesse momento é a nossa tentativa, sim, de formadores de opinião, de professores, de pessoas que ocupam espaço onde a escuta é importante. A nossa tentativa é afirmar de forma intransigente esses valores que são valores democráticos. A gente não está aqui discutindo ideologia, a gente não está discutindo se alguém é de direita ou de esquerda, a gente está discutindo, gente, se a Terra é plana, pelo amor de Deus, 2020, no meio de uma pandemia, como é que é possível ficar respondendo a esse tipo de aberração? Então, a tentação do uso da linguagem pelas redes sociais contribui para isso, e a gente se vê obrigado a responder à insensatez. Só que assim, a intolerância é o paradoxo de Popper, você não responde à intolerância com intolerância, você responde à intolerância com silêncio, você não pode permitir que tenha voz quem quer fazer calar, isso é arbítrio, isso não é um exercício de liberdade nem de tolerância. Então, a gente está vivendo um momento muito delicado, mas muito importante na perspectiva da afirmação da racionalidade, da civilização, dos cortes normativos essenciais que permitam a nossa convivência num ambiente democrático, que é pressuposto absoluto para que qualquer um desses encontros que nós nos referimos aqui aconteça. Sem um ambiente de liberdade, é muito mais difícil que os afetos se instalem, é muito mais difícil que as relações se desenvolvam. Então, foi nesse sentido que eu falei do não retrocesso social como um princípio. Ótimo. Não teria nada a acrescentar que a Andréa já falou, embora talvez eu seja um pouquinho mais pessimista que ela
na medida em que eu acho que essa resistência à irracionalidade, à insensatez, à violência, ao ódio, seja absolutamente necessário. É isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que eu faço no meu consultório, é isso que você faz no tribunal, não é? Nós estamos resistindo ao avanço da barbárie. Eu acho que isso daí é absolutamente necessário. Mas eu sou um pouquinho pessimista, porque eu acho que nós não vamos vencer a barbárie. Talvez você também concorde comigo quando você admite que grande coisa já será não haver muito retrocesso. Eu acho que já está havendo. Eu acho que nós já estamos perdendo. A barbárie está muito avançada em relação a nós. Está muito mais. Ou seja, nós já estamos perdendo muito das nossas capacidades, da nossa liberdade, inclusive, de estabelecer relações. O que aconteceu com essa menina é uma coisa realmente mais do que chocante, é revoltante, é uma coisa que dá muita raiva na gente, na verdade. A gente tem que saber que a nossa arma não é a raiva nem a violência, é um outro tipo de coisa. Mas eu seria um pouquinho mais pessimista, porque a luta contra a barbárie ela não vai ser ganha, ela é permanente. A gente nunca foi vencedor, né? Se pensar na perspectiva histórica. Eu tinha um amigo que era o Joel Rufino, que é um historiador maravilhoso, e toda vez que eu ficava muito angustiada e pessimista, ele dizia assim, pensa na perspectiva histórica. Eu acho que a gente está num momento que a gente está precisando pensar na perspectiva planetária, não é nem histórica. E como eu tenho filhos jovens ainda, começando a vida, eu não consigo me dar o direito de ser pessimista. Eu acho que eu tenho buscado a esperança possível e concreta no meio desse caos todo. Eu acho que talvez essa afirmação da esperança seja uma ferramenta de luta para a resistência, porque quem destrói todos esses valores não conta com a possibilidade da esperança. A minha última coluna que eu publiquei, eu escrevi sobre isso, porque eu assisti ao filme do Caetano Veloso, que é lindo, Narciso em Férias, e que me reconciliou com a poesia, com a música e com a alegria que me constitui. E eu percebi naquele momento que esse isolamento e essa avalanche de retrocesso estava me levando à desesperança e ao pessimismo que me paralisava. Então, insistir nesses canais que podem parecer periféricos e ingênuos em algum momento, mas tem sido uma ferramenta importante de afirmação da humanidade, porque eu acho que é desse combo que nasce essa possibilidade. A gente nunca venceu. Na perspectiva histórica, a gente tem alguns avanços e muitos retrocessos. Então, a luta é essa. Olha, eu tinha um amigo, uma pessoa bem mais velha, que na época da ditadura sempre dizia, eu não tinha nenhuma pretensão de vencer os militares, eu só quero dar trabalho. Vamos dar trabalho. Estamos dando trabalho, não é o que a gente está fazendo aqui, estamos dando trabalho, é isso. Então, gente, antes de verificar se tem perguntas do público, eu queria dizer a vocês que eu adorei essa conversa. A gente, na realidade, nem parecia uma mesa redonda, como se a gente estivesse na sala de visita, conversando livremente. Então, foi um ótimo encontro, né? Esse foi um ótimo encontro. Então, vou passar a palavra para a Regina para ver se outras perguntas da plateia ainda existem. Vamos lá. Lídia, tem uma pergunta da Solange Sarmento para o Luiz Cláudio. Ela pergunta se o susto seria quando o excesso de intimidade presente se torna intimidação. Ótima pergunta. Tenho a impressão que essa ligação da intimidade com o intimidante, né, a mim me parece necessária a gente sempre pensar. Essas raízes elas não estão aí por acaso, né? Em termos etimológicos, nós temos a mesma raiz para a intimidade e para a intimidação. A intimidade, do meu ponto de vista, tem sempre um potencial de intimidação. Mas o Freud já dizia, não é, que o próximo semelhante, aquele que vai socorrer,
também pode atacar. Na verdade, nós precisamos muito do outro, mas também tememos muito a proximidade do outro. A relação entre o próximo que ajuda, que acolhe, que apoia, que, digamos assim, gratifica, e aquele que explora, que ataca, que destrói, não é? Que assusta, eu acho que ela está sempre aí. Então, eu diria que sim, concordando com a Solange, que a gente se assusta com a intimidade. Quando chega, por exemplo, a uma sessão de análise, vou pensar agora em situações onde uma pessoa que nunca fez análise chega numa sessão de análise, ela chega, na verdade, por um lado, precisando muito, apostando muitas fichas naquele encontro e morrendo de medo. É quase que inevitável que existam fantasias paranoicas onde exista muito medo daquela proximidade. O que vai acontecer? Como é que eu vou, digamos, ser ouvido ou não vou ser ouvido? Mas, enfim, a intimidade é procurada e, ao mesmo tempo, ela é evitada. Ou seja, tem uma ambivalência. Aliás, a ambivalência está sempre em todos os lugares, mas eu estou apenas aqui reforçando a ambivalência específica da proximidade. O outro próximo, que é, ao mesmo tempo, tão necessário, tão procurado, mas é um outro próximo que também pode ser tão temido. E, ao mesmo tempo, não é um ou outro. Não, é o mesmo, e é o mesmo analista que vai ser ele que é procurado, mas que é temido também. Então, isso gera um susto, gera uma turbulência, e também para o analista, pegando agora pelo outro lado. Cada vez que chega um novo paciente, aliás, não é só cada vez que chega um novo paciente, cada vez que um paciente adentra a minha sala, ou aparece na imagem, ou eu, às vezes, a maior parte das vezes, atendo só com o som, não com a imagem, mas cada vez que começa uma sessão, a gente não sabe o que vai vir. A gente efetivamente não sabe, a gente está completamente preparado para o não preparado, preparado para o inesperado da preparação. Ou seja, isso daí é o começo de qualquer sessão, onde a intimidade e a intimidação estão muito fortes dos dois lados. E o que a gente vai ter que fazer, como diz o Bill, é transformar o limão em limonada, ou seja, fazer o melhor possível de um mau negócio. O mau negócio foi a gente ter se encontrado. Bom. Tem uma pergunta agora para a Andréia, que é do Aloísio Félix da Silva. Ele pergunta em que medida os juízes atuais estão dispostos a ouvir os psicanalistas em juízos criminais e não apenas os psiquiatras. Olha, eu não saberia responder com relação aos muitos juízes, mas eu também vejo no judiciário o mesmo fenômeno que atinge a sociedade como um todo. A gente está vivendo em momentos de retrocessos, de conservadorismo, e isso, claro, reflete, porque juiz não nasce em árvore, não tem uma árvore ali que você fala, não, vou colher um juiz para né, trabalhar do jeito que a gente idealiza ou que imagina. Eu acho que tem um espelho aí. Então, é natural que tudo que a sociedade experimenta se reflita também na representação. Por isso é que não é um assombro a gente constatar como é que o poder dessa forma arbitrária se instala e a sociedade aceita isso de uma forma muito dócil, porque isso, de alguma forma, reflete um sentimento que é coletivo. Eu não vejo na justiça criminal grandes avanços como movimentos para o tratamento multidisciplinar dos conflitos, mas há casos de justiça restaurativa que têm sido usados com bastante eficiência, especialmente em crimes de menor potencial ofensivo, e tem onde tem essa possibilidade de encontro dos familiares da vítima ou da vítima com o autor do crime. Isso, quando bem conduzido, pode dar resultados muito importantes. Quando mal conduzido, pode ser um desastre, porque o arrependimento é uma questão que não é jurídica e que eu não vejo como o Estado obrigar alguém a se arrepender, e também não vejo como o arrependimento possa reconstruir algum tipo de relação. Assim, eu lembro sempre do Estrangeiro, do Camus, que o Marceau é condenado, não porque ele matou um homem, mas porque
ele não foi ao enterro da mãe e não se arrependeu. Então, tem uma coisa assim com arrependimento, uma necessidade que a gente tem que o outro se arrependa, que se for conduzida na esfera criminal, pouco ou nenhum impacto vai ter na solução e na fixação da pena. Mas eu acho que qualquer interferência que possa ser dialogal entre esses saberes, é fundamental que ela seja prestigiada e aprimorada. Eu, nos processos de curatela, tenho percebido que quando eu trabalho não só com o parecer de um médico, mas também com o olhar de psicólogos e assistentes sociais, eu consigo preservar a autonomia nos direitos existenciais com muito mais consistência, porque tem um olhar que vai para o cuidado, que vai para a subjetividade, que muitas vezes não vem descrito num laudo médico. Então, é importante a conversa desses saberes, porque são todos saberes da mesma raiz, é a raiz da humanidade. Eu acho que a gente precisa deixar de fragmentar esses saberes como se fossem conhecimentos e ciências estanques e que não devessem beber umas nas outras. Eu acho que melhora para todo mundo, tanto para o direito, quanto para a psiquiatria, quanto para a psicanálise ou psicologia. Obrigada. Uma pequena observação. Tudo bem. Embora a pergunta não fosse dirigida a mim, gostaria de falar que é o seguinte: eu penso que a psicanálise, além do seu serviço estrito, não é? Eu, como psicanalista, com a minha escuta diante dos meus analisandos, do meu consultório, eu tenho uma função que ultrapassa a psicanálise estrito sensu. Eu tenho essa função, eu procuro exercê-la, por exemplo, eu tenho há muitos anos uma ligação com um grupo do Rio, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Janeiro, que é o Grupo Travessia, que é um trabalho social que nós fazemos há muitos anos, já teve com crianças, adolescentes, agora são com professores da rede municipal de ensino, diretores, professores. Enfim, o trabalho do psicanalista não se restringe ao que ele poderia chamar de psicanálise estrito sensu. Então, é preciso, em primeiro lugar, pensar também as possíveis ligações da psicanálise com outras disciplinas na área das ciências humanas. É preciso pensar nas interfaces da psicanálise com outros profissionais da educação, do direito, do trabalho social. E é preciso que o psicanalista pense essas questões, não apenas participe das equipes, mas pense essas questões. Sobre isso, inclusive, eu dediquei alguns trabalhos no campo do cuidado. Eu penso que é preciso a gente pensar os cuidados a partir de um ponto de vista psicanalítico, não é? Então, quando eu comecei a escrever sobre os cuidados, aliás, foi também o convite que me foi feito aí do Rio de Janeiro, quando eu fui fazer a Magna, numa instituição onde havia profissionais da área da saúde, principalmente da saúde materno-infantil. Aí eu escrevi um texto chamado A Metapsicologia do Cuidado, e a partir daí escrevi várias outras coisas, inclusive publiquei um livro chamado As Diversas Faces do Cuidar. Mas eu acho fundamental que o psicanalista se ligue, insira, contribua e pense, a partir da psicanálise, todas as práticas de cuidado, incluindo, por exemplo, isso de que a Andréia vinha falando. Acho que um psicanalista teria muito a pensar e a ajudar, não é trazer receitas, é ajudar a pensar, porque a nossa função, principalmente, é levantar questões que permitam que as pessoas pensem e não dispensem suas emoções e seus afetos, mas não sejam tomados por eles, principalmente embrutecidos por eles. É preciso um trabalho de elaboração. Eu acho que uma mente psicanalítica ela pode ajudar nesse trabalho, desde que o psicanalista entenda que isso daí faz parte, digamos assim, das suas atribuições. Não veja isso como um além, como um mais. Andréia, você quer falar mais um pouco? Não sei, a gente tem tempo? Eu ia falar da arte, que a gente falou de tantos saberes e esqueceu de falar da arte, e o que eu percebo também é como a arte me é útil na solução da atuação profissional.
Eu tenho uma história que eu conto no primeiro livro, de um casal muito jovem, a menina com 16 anos, fez um aborto em casa, teve um filho de madrugada, ninguém sabia que ela estava grávida, ela foi internada, foi para casa. Um mês depois, eu fui procurada pelo Instituto Médico Legal para fazer o enterro daquele feto, ou daquela criança. E aí ninguém sabia o que estava acontecendo, até chegar esse casal muito jovem e completamente alienado, assim, não tinham ideia do que tinha acontecido, e ela me contou a história. Ela engravidou, o rapaz tinha 21 anos, não sabia que ela estava grávida, achava que ela estava gordinha, o pai trabalhava à noite e não encontrava com a filha, ela não tinha contato com a mãe, e a mãe apareceu só naquele dia que precisava cuidar do sepultamento, com pressa, querendo ir embora, porque tinha que trabalhar. Era uma coisa assim, de uma desumanização absoluta, aquele núcleo familiar. E a história que precisava saber se o bebê tinha nascido vivo ou morto para poder autorizar o sepultamento, porque ficou na geladeira. E ela dizia assim, não, eu achei que tinham jogado fora, que já chegou morto no hospital, uma coisa bárbara, assim. E eu conversando com eles, e falei, não, olha, o bebê nasceu vivo, porque tinha a autópsia, o bebê nasceu vivo, tem que registrar o nascimento para poder registrar a morte. E eles começaram a brigar, porque um queria botar o nome de Kaique com C, o outro Kaique com K. Essa era a grande questão daquele casal que tinha experimentado aquela dor. E eu fiquei chocada, enfim, falei, olha, acabou, vamos fazer o registro. E aí, quando eu fui fazer o registro, o nome do pai da criança era Édipo. Se essa história não fosse real, eu não conseguiria inventar. O nome do pai da criança era Édipo. Aí ele virou para mim e disse assim, muda meu nome aí de uma vez, porque eu detesto esse nome. A minha avó escolheu esse nome por causa de uma novela. Aí eu falei, bom, eu já estava com o meu dia perdido, eu estava tão chocada com aquilo tudo. Eu falei, vem cá, senta aqui um minutinho que eu vou contar para você quem foi Édipo. E aí comecei a contar a tragédia do Édipo, lá do começo. Assim, eu não sabia o que fazer, foi a coisa mais inusitada do mundo. E eu calmamente explicando quem foi Édipo, e contei a história da morte do Laio, do Tiresias, da Jocasta, dos filhos. E aí, no final, eu disse para ele, falei, olha, Édipo foi um rei justo e bom. Pensa bem, não muda seu nome, não. Esse é um nome muito importante. Ele olhou para mim e falou assim, caramba, o cara comeu a mãe e matou o pai? Era o que ele conseguiu sintetizar de toda a história que eu tinha contado para ele. Mas o que eu percebi, enquanto eu contava a história de Édipo, é que eles se emocionavam profundamente com a história que eles ouviam. A tragédia da vida deles, aquele bebê insepulto, aquela menina de 16 anos parindo sozinha, levando o bebê numa sacola para o hospital, aquilo para eles não era tragédia. Mas a história do Édipo os humanizou. E eu consegui vislumbrar, naquele momento, a possibilidade de estabelecer um canal afetivo e humano com aquelas pessoas. Então, a arte tem essa potência, a arte também é dessa raiz, sabe? Eu acho que a gente precisa, e talvez por isso eu tenha escolhido não a trajetória acadêmica, mas a trajetória da ficção, porque talvez fique mais fácil para mim escrever histórias que eu imagino que possam tocar ou afetar outras pessoas por esse canal da ficção, por esse canal da arte. E isso, na psicanálise, é claro, é importantíssimo, mas no direito é muito pouco utilizado. Eu tenho um fórum na Escola da Magistratura, que é um fórum de direito, arte e cultura. E é esse espaço onde eu procuro alimentar essa linguagem, que é também uma linguagem que a gente precisa treinar para estabelecer esses vínculos humanos de comunicação. E, assim, a justiça deve transitar por esses canais. Essa história, de todas as que eu escrevi, é a única história real do começo ao fim. Todas as outras são histórias de ficção, de observação. Mas essa história é real porque é a única que eu podia contar com nome e sobrenome, porque não era um processo que tivesse segredo de justiça, era um processo de registro civil. Então, eu pude contar e, assim, é tudo inusitado, né, gente? Encontrar um Édipo naquela situação
foi um encontro para mim. Então, eu queria também acrescentar à sua fala, André, a ideia que eu também considero no trabalho psicanalítico fundamental a arte, a literatura, a experiência com cinema, a experiência com exposições, a experiência com leitura de romance, de ficção. Aliás, logo depois de eu publicar um livro chamado As Diversas Faces de Cuidar, eu publiquei um outro chamado Cuidado, Saúde e Cultura, porque eu acho que são três coisas absolutamente necessárias para pensar a transformação psíquica e a humanização do sujeito. Nós, sujeitos humanos, nos humanizamos no campo do cuidado, tanto do cuidado que a gente recebe quanto do que a gente oferece, porque a gente se humaniza também com o cuidado, mas, além disso, é diretamente ligado à cultura, tanto a saúde, tanto física quanto psíquica, é óbvio, e a problemática da cultura, da arte, da literatura. Então, eu penso que essas coisas elas convergem para uma visão integrada do humano que deveria estar presente na formação de todos nós. Eu, por exemplo, leio muito mais literatura do psicanálise. Lendo literatura. Eu recebi, aliás, os 3 livros da André, que me presenteou, e aí já li o primeiro livro totalmente, já foi do começo ao fim. Em menos de uma semana eu fiz a leitura. Eu leio compulsivamente, principalmente coisas que não têm a ver com psicanálise. Eu acho que a gente se forma lendo boa literatura, boa ficção, vendo filmes e assistindo exposições, coisas assim. Bom, eu queria agradecer aos participantes da mesa. Foi uma mesa muito rica e nós terminamos na amplidão que nos permite a psicanálise. Aliás, Luiz Cláudio já falava de Orlando, de Guimarães Rosa, no seu texto, e a Andréia terminou com o Édipo, quem diria? Então, muito rica, muito agradável, eu agradeço a todos e vamos passar a palavra para o Marcelo. Muito obrigada. Obrigado a você, Regina. Neste domingo, estamos todos reunidos remotamente para participar dessa 23ª jornada de psicanálise promovida pela Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro, SPC-RJ. Nós teremos agora nosso intervalo para almoço e retornaremos às 14 horas para a mesa sobre a temática psicanálise e jornalismo. Até lá. Obrigada.